Bem-vindos a mais um episódio do Está Tudo Bem Só Que Não, aqui na CFM 95.5 e aqui vai-se falar novamente sobre ansiedade. Hoje tenho comigo aqui uma especialista na área, a Eva Leitão. Olá, Eva. Olá, boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite, Beatriz. É uma honra estar aqui hoje Obrigada. com vocês. Igualmente. Obrigada por teres aceito o convite para vir até aqui, do Porto até aqui. Sim. Quer que te apresentes assim um bocadinho, só para também te ficarem a te conhecer? Sim, então eu sou psicóloga clínica e da saúde, mestre também em psicologia clínica e da saúde, sou também especialista na área do luto, em teorias cognitivo-comportamentais e neste momento estou também a tirar uma especialização em inteligência emocional. Boa. Isso é um tema interessante até. É sim. E ouvi dizer que ias abrir uma clínica, não é? É verdade, é verdade. É o meu novo bebê, portanto, dia 31 de maio irei inaugurar a minha clínica na Póvoa de Varzim. É um espaço presencial onde vamos também ter vários serviços, não só psicologia, mas também vamos ter psiquiatria, terapia da fala, ocupacional, nutrição, de forma a expandir e de chegarmos a todas as pessoas. Mas também continuaremos online para Consultas. Sim, para todo mundo. Ótimo. Então, compreendendo a ansiedade, o que é de facto a ansiedade e em que momento ela deixa de ser normal para passar a ser um transtorno nas vidas das pessoas? Sim, a ansiedade é uma emoção que nasce connosco, portanto ela tem como função proteger-nos, ok? Imagina uma situação em que tu vais atravessar, sais agora aqui da rádio, não é? E atravessas a estrada sem olhares. O que é que pode acontecer? Um carro passar-me por cima, não é? E seres atropelada, não é? Ou seja, a ansiedade serve para nos proteger, vai nos alertar para o perigo nessa situação, vai fazer com que tu olhes para um lado e para o outro para ver se vem carros, ok? Isto é uma ansiedade quando ela, vamos dizer assim, é tua amiga, ok? Alerta-te para o perigo. Quando é que ela se torna tua inimiga? É quando tu, no teu dia-a-dia, ela impede de fazer as coisas, ok? Estes pensamentos são demasiado intrusivos, tu deixas de fazer coisas do dia-a-dia, em função da ansiedade, não é? Imagina, a ansiedade também, não só para atravessar aqui a estrada, é um bom exemplo, como também, por exemplo, para fazer um teste. É natural tu teres essa ansiedade, só-te a preparar para, ok? Agora, se deixas de fazer o teste, se começas a ter aqui o batimento cardíaco muito mais rápido, começas a ter muito medo, que te impede, aí sim, ela já está a ser tua inimiga. Mas é bom também mostrar esse lado bom da ansiedade, porque nunca tinha pensado dessa maneira de uma proteção. Nunca tinha pensado dessa maneira. Sim, porque a ansiedade também é muito conotada negativamente, não é? E depois é importante, Beatriz, e eu também quero aproveitar o facto de estar aqui hoje para nós vivemos muito numa vida em que as redes sociais estão sempre connosco e é muito importante nós também sermos seletivos na informação que vemos, ok? Aquilo que eu tenho vindo, eu e outros colegas, temos vindo a ver cada vez mais posts a dizer eu acabo com a tua ansiedade ou eu termino a tua ansiedade em 8 semanas. Isso não é possível, ok? A ansiedade é uma emoção que nasce connosco e tem esta função de proteção. Aquilo que nós podemos é torná-la mais adaptativa, ok? Portanto, procurem sempre profissionais da área, psicólogos, está bem? E não este tipo de chamamentos que depois não vai ajudar. Exatamente. E quais é que são assim os sintomas mais comuns da ansiedade em termos físicos e emocionais? Em termos físicos temos aqui a taquicardia, que é então este batimento cardíaco muito mais acelerado, esta sudorese em que há aqui este suor excessivo, dores de cabeça, esta tensão muscular. Temos também a nível gástrico também náuseas, muitas das vezes há pessoas que até... têm também depois esta parte até algumas pessoas de vómitos ou até diarreia, ok? Formigueiros, portanto, a nível físico são os sintomas mais comuns. A nível psicológico é este medo incessante, esta atenção muito detalhada para o momento, não é? Para aquele medo, são estes pensamentos muito intrusivos também que acabam por dificultar cada vez mais.
Pois, porque até costumo, eu já ouvi falar, a mim não é o caso, por acaso estou aqui com umas entradas na minha cabeça, não sei se é relativamente à ansiedade, mas muitas coisas que acontecem no nosso corpo é devido a isso. Sim, sim, e nós temos vindo. Eu costumo dizer uma coisa que partilho nas minhas consultas com as minhas pacientes e não existe saúde física sem saúde mental, ok? E não falando aqui, mas não querer entrar em pormenores, mas, por exemplo, podemos ver que muitos dos ataques cardíacos, né, miocárdios, entre outras doenças, são disputadas muito por esta vida estressada e por muitas das vezes não termos este cuidado, não é? Isto é um alerta para... Nós não precisamos ir ao psicólogo só como bombeiro tem um problema e tem que ir ao psicólogo. Não, vamos desmistificar aqui um bocadinho, vamos ao psicólogo porque eu quero me conhecer melhor, quero desenvolver a nível pessoal, o meu desenvolvimento emocional. É isso mesmo. E existe diferença entre a ansiedade, o medo? Existe? Sim, ou seja, existe a ansiedade e existe aqui o medo. O medo no sentido que tu tens medo, eu tenho medo de um cão e é específico. A ansiedade é muito esta possibilidade, e se correr mal, e se eu não conseguir, ok? Enquanto a ansiedade é mais generalizada, o medo é muito mais específico e é mais real. Enquanto a ansiedade... Mas estão ligadas? Ou não? Estão Em certa parte, ligadas, sim, não é? sim, mas são coisas diferentes. E quais são as causas mais frequentes da ansiedade hoje em dia? Visto que estamos num mundo assim bastante estressante hoje em dia. São várias, muitas das vezes é o trabalho, esta pressão no trabalho que é cada vez maior, não é? A pressão nas redes sociais, vemos muito, eu recebo muitas pacientes com baixa autoestima e automaticamente nós também, quando temos baixa autoestima, também temos uma maior propensão a ter aqui esta sintomatologia mais ansiosa, depressiva, não é? Porque imagina, tu não confias em ti, automaticamente ao não confiares em ti, isso vai-te criar ansiedade, certo? E portanto isto é uma também Precisar da aprovação do outro. muito da validação do outro, a dificuldade em dizer que não, a dificuldade em colocar aqui limites, portanto, tudo isto depois quando tu sais da tua zona de conforto, não é? Cria-te aqui muito esta ansiedade e de facto é estas saídas da zona de conforto, é também aqui esta questão do trabalho, das redes sociais, da faculdade, a nível académico também, muito. E queria perguntar também, é uma pergunta que eu tenho mesmo curiosidade, psicólogos obviamente também têm ansiedade, não é? Sem dúvida, somos seres humanos. Exatamente. E como é que lidam com a ansiedade dos pacientes? Ou seja, vocês ouvem tanta história, não é? Diariamente, em cada consulta, e como é que é conseguir lidar com isso? É uma ótima questão, Beatriz. É lidar no sentido em que nós próprios também temos que fazer a nossa terapia, ok? E cuidar-nos de nós, ter estes momentos de autocuidado, a terapia. E quando eu falo em momentos de autocuidado, é fazer o exercício físico, é ir lanchar ou ligar a uma amiga, é estar com a família, é ler, é ver uma série. Portanto, temos também aqui estes momentos em que também são nossos e que saímos aqui um bocadinho. E entre consultas possível sempre também fazer um intervalo entre um paciente e outro também. Para não ser tão pesado. Por acaso tinha mesmo curiosidade nessa pergunta, porque a gente pensa, os especialistas na área nunca têm o que é da área. Temos sim. É a mesma coisa que preparação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a mesma coisa que preparação para o parto. As que vão para... As que preparam o parto das grávidas, não é? Muitas vezes acabam por ser também ter mais ansiedade e essas coisas do que propriamente as pessoas que estão do lado lá, as pacientes. Sem dúvida. Somos seres humanos, portanto, dizer que não se tem ansiedade, que não se tem baixa autoestima, que não se passou por um período depressivo, isso é impossível. É impossível. E além da terapia, o que é que pode ajudar assim a curar, entre aspas, a ansiedade? Estratégias para lidar com a ansiedade, diria. Olha, eu tenho várias, mas há uma que eu gosto particularmente, que é a técnica do gelo, ok? Portanto, terem sempre em casa gelo ou uma garrafinha de água gelada no congelador e sempre que sentis este batimento cardíaco muito mais rápido,
Sempre que sentires estes tremores, estes pensamentos cada vez mais intrusivos, esta falta de ar também que é muito recorrente, não é? Esta dor na barriga, sempre que começares a sentir isso, portanto, pegas na garrafinha de água, vais, enquanto estás a colocar no teu peito, pulsos, antebraço, no pescoço, vais inspirar e expirar. Ok? O que é que isto vai fazer? O choque térmico entre a garrafa de água e a tua temperatura corporal vai existir este choque térmico, correto? Então, o que é que vai acontecer? O teu cérebro automaticamente vai direcionar a atenção para esta temperatura negativa da garrafa ou do gelo e vai-se desviar daqueles pensamentos que são mais ansiosos. Faz sentido? Engraçado. Faz muito sentido, até porque eu disse isso no primeiro episódio, acho, ou no segundo, que tive aqui uma amiga minha, e eu própria é que lhe ensinei, porque me ensinaram, uma psicóloga, a fazer com os dedos, tocar na mão, que era mesmo para distrair o próprio cérebro. E, por acaso, sem ter experiência, só em ter mesmo ansiedade, sem ter experiência, isso funciona e... Sim, tens outra também, por exemplo, que eu gosto bastante, que é a técnica dos 5 sentidos, portanto, 5 coisas que tu consegues ver, 4 coisas que tu consegues sentir, 3 coisas que tu consegues ouvir, 2 coisas que tu consegues cheirar, 1 coisa que tu consegues saborear, ok? A tua atenção vai estar mais focada nesse momento e, sem dúvida, a respiração diafragmática. Eu também digo muitas das vezes a técnica da borboleta, no fundo, termos sempre as costas apoiadas, sentadas ou deitadas. Portanto, inspirar e expirar. A técnica da borboleta, aquilo que nós vamos fazer é colocar as nossas mãos cruzadinhas aqui sobre o peito, não é? E com os olhinhos fechados, vamos inspirar e expirar. E começamos a dar asas à nossa borboleta com pequenas batidelas, ok? E automaticamente a nossa direção, o nosso pensamento vai estar ali focado no aqui e no agora. E aqui outra coisa, quando é que nós podemos, por exemplo, quem nunca foi identificado, não é? Como tendo ansiedade, como é que nós, em que altura é que nós identificamos a ansiedade? A própria pessoa tem ansiedade e não sabe que tem, em que altura é que nós dizemos, ok, se calhar passas aqui qualquer coisa que não é normal. Quando te impede de fazer as tuas coisas do teu dia-a-dia. Por exemplo, ok? Em que estes sintomas são demasiado fortes também, que te impedem e que causa também aqui sofrimento, porque viver com ansiedade também causa sofrimento. Claro. Quando esta ansiedade que se torna patológica, digamos assim, e causa este sofrimento. Portanto, procurar ajuda, ok, pensar o que é que eu estou a sentir neste momento, o que é que eu estou a pensar, ok, e se isto for muito frequente, não é, em que comece a impossibilitar o teu dia-a-dia nas tuas pequenas tarefas, é um momento de tu procurares ajuda, sim. É importante ouvirem mesmo este episódio, porque há muitos que têm e muitas vezes vão procurar ajuda sem ser psicologicamente, pensam sempre que é logo... Qualquer coisa que se passa no corpo, e de facto pode-se passar, mas influencia na mente. Exatamente. E falando aqui na terapia cognitivo-comportamental, é mesmo a mais eficaz? Sim, a teoria cognitiva comportamental, para quem não sabe, é uma abordagem teórica no ramo da psicologia, é uma das abordagens com mais eficácia, eu diria até em várias perturbações, ok? É a mais eficaz no sentido em que a base da teoria cognitiva comportamental é a forma como tu pensas, vai automaticamente influenciar as tuas emoções e os teus comportamentos, ok? Imagina, se tu tens aqui um pensamento que é desadaptativo, se tu trabalhares nele e colocá-los mais adaptativo, automaticamente as tuas emoções e os teus comportamentos vão ser mais adaptativos. Então, nós, na teoria cognitiva comportamental, aquilo que nós vamos fazer é também trabalhar aqui estes pensamentos disfuncionais, ok? Através da reestruturação cognitiva, que é esta adaptação, esta modificação para pensamentos mais adaptativos, a exposição gradual em fobias mais específicas, por exemplo. Portanto, no fundo, nós temos aqui muitas estratégias e que são cientificamente validadas
E por isso, sim, a teoria cognitivo-comportamental é das abordagens teóricas com mais eficácia, sem dúvida. Tive aqui um episódio meu, quando comecei a ter assim ataques de ansiedade. Depois acho que tive um de pânico, não percebi muito bem o que é que aquilo era. E eu estava sozinha e a minha filha a dormir. O meu namorado na altura estava no hospital e, entretanto, começo a sentir batimento cardíaco acelerado e um stress e esta tal falta de ar e eu não me consigo controlar. E na altura eu ligo à minha madrinha porque é das pessoas que mais me consegue compreender nesse sentido, porque me ajuda a acalmar e ela já tinha falado nesses 5... Dos 5 sentidos, sim, na técnica. Mas isso, quando ela me disse, eu nem decorei nada. Disse-me na altura que eu estava a ter um ataque de ansiedade. E ela vinha de Leiria para aqui, a mais ou menos 30 minutos, e disse, olha, eu estou a chegar, fala para ti, está tudo bem. Grita, está tudo bem. E disse, come uma banana que isso pode ser fome. Assim, tipo, a dizer-me coisas para me distrair completamente. E eu aguentei. A meia hora, até ela vir para a minha casa, eu aguentei. Mas depois, entretanto, também tive que chamar os bombeiros e não sei o quê. Isto para dizer o quê? Que eu também pensava que era alguma coisa de corporal e não era. Era a mente. E pronto. Beatriz, também aqui muito importante realçar, as pessoas devem também pedir ajuda quando esta sintomatologia já passa aqui a patológica, ok? Ou seja, a ansiedade passa a ser aqui uma perturbação da ansiedade, quando também estes episódios têm uma duração de pelo menos 6 meses, ok? Nós pelo DCM-5, que é o nosso manual das perturbações mentais, acaba aqui por dizer, e muito bem, que a perturbação da ansiedade passa a ser aqui mesmo esta perturbação, ou seja, passar para patológica ao fim de pelo menos 6 meses. E quando é muito intenso, e eu lamento muito que tenhas que esta ansiedade seja tão tua inimiga neste momento. Neste momento já está um bocadinho mais resolvido e tenho controlado, mas foi complicado, foi muito complicado. Esta sensação de quase de que vais morrer, não é? Mas a gente sabe que não, mas na cabeça a gente sabe que tu não. Mas naquele momento estás isto vai é isso, vou desmaiar. Eu quando chegaram os bombeiros eu tinha as minhas pernas, não sentia as pernas, que eles até me tocavam nos pés, apertavam os pés, Beatriz, vá. Eu, mas vá o quê? E eles a apertarem-me os pés, a tentarem-me dar... De facto eles conseguiram-me acalmar, a falar tranquilamente, a lembrar, a fazerem-me rir. Que isso para mim é ótimo, tentarem distrair com todas as coisas. Entretanto, depois a Madalena até acordou, a minha filha, e eu pronto, já senti outro apoio. E eu acho que isso também foi mais por aí, porque eu ao estar sozinha com ela, parece que tinha ali outra preocupação, outra responsabilidade. E dando-me aquilo e ela a dormir e se ela acordar agora, o que é que eu vou fazer? E certamente aquele pensamento que eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, exatamente, não é? Exatamente. E estes pensamentos são de tal forma intrusivos, então qual vai ser aqui o teu comportamento? A tua emoção é de tristeza, não é? Frustração. E depois o teu comportamento é evitamento, é fuga, não é? E depois tens aqui esta ansiedade a comportar-se da maneira a trazer estes sintomas físicos que são muito desagradáveis. São mesmo. Soube que trouxeste uns livros para mostrar, para falar sobre eles. Olha, Quem vê, quem acompanha. Eu gosto muito e as minhas pacientes, se estiverem a ouvir, elas vão dizer, é verdade, a doutora Eva coloca sempre. Não, mas eu acho que a biblioterapia é um ótimo recurso e nós na terapia cognitiva comportamental somos aqueles psicólogos que gostamos muito de exercícios. E sem dúvida é também esta eficácia terapêutica também se deve a isso, ou seja, as consultas não é só naquele momento da consulta, mas sim posteriormente, não é? Ou seja, teres na tua vida, no teu cotidiano, colocares em prática aquilo que nós vamos trabalhando em consulta. E sem dúvida que os livros são um ótimo recurso e na base deste tema trouxe 2, mas também depois gostava de falar de um terceiro que não trouxe aqui comigo, mas este escrito
por um psiquiatra, o Gustavo Jesus, 300 mil anos de ansiedade, e falam-nos também aqui um bocadinho sobre a história e sobre aqui a ansiedade. Depois temos também este da Sophie, que é também uma psicóloga, em que não é loucura, é ansiedade, e também tem aqui, e dá para perceber bastante, e tem aqui também alguns exercícios, é bastante interessante. E depois também um outro livro que é Superar a Ansiedade, que também tem vários exercícios que eu gosto muito e que acho que também é um ótimo recurso. Sim. No entanto, os livros não substituem a terapia, ok? Portanto, é uma autoajuda, é uma ajuda, é um extra. complemento. Sim. Sim, não substitui aqui a terapia. Isso é importante de dizer a todos os espectadores. E outra coisa, alimentação saudável e exercício físico, isso também, de certa forma, ajuda um bocadinho o nosso bem-estar do dia-a-dia para não termos ansiedade. Sim, o exercício físico é um ótimo aliado aqui contra a ansiedade. Eu sugiro muitas vezes, não só há pessoas que gostam de ir para o ginásio, gostam de fazer, enfim, pádel, ténis, gostam muito desses exercícios. Eu também gosto de sugerir muito também estas caminhadas ao ar livre, não é? Ou seja, para as pessoas, ao caminharem, nós automaticamente quando estamos a fazer exercício físico, aumentamos a nossa autoestima por estar a fazer e diminuímos também a ansiedade. Porquê? Imagina, tu estás a caminhar, estás concentrada aqui, eu estava a caminho daqui e o caminho era lindíssimo, ou seja, cheio de natureza, estava encantada. Então, se nós estivermos a fazer estas caminhadas no meio da natureza, estarmos atentas àquilo que estamos a ver, a sentir, aquilo que conseguimos cheirar, estarmos nestas caminhadas, automaticamente o teu pensamento vai estar no aqui e no agora, no presente, ok? Pois, no que é no depois. Outra pergunta também, isto tem a ver com o passado? A ansiedade, de certa forma? Sim, claro que sim. É aquilo que nós chamamos do nosso cérebro aqui um bocadinho mais primitivo, ok? No tempo aqui dos homens das cavernas, não é? O que é que acontecia quando estavam aqui em conquistas das terras? Eles estavam sempre em alerta constante quando é que vinha o inimigo. E sim, o nosso cérebro também temos aqui esta parte muito primitiva que é logo a primeira a ser ativada. Eu perguntei mesmo também para as pessoas ouvirem. E neste livro dos 300 mil anos de ansiedade explica mesmo isso, é muito interessante. Que giro. Acho que tenho que comprar. Estava a perguntar isso também para quem nos está a ouvir, para tentar perceber. Porque eu sei perfeitamente que a mim tem influência muito do passado, pela minha vida. Mas eu sou um bocadinho muito acelerada. E sofro do passado, mas não prendo o passado. Sofro do passado, vivendo o presente, mas aquilo que eu estava a dizer sobre nós termos influência do passado é sim, ou seja, esta parte que nós temos, o nosso cérebro também tem aqui esta influência genética. Mágoas, okay? Não é? Nesse sentido, mas sim, a ansiedade também tem aqui esta influência que pode ser genéticos, ambientais, sociais. Portanto, se tu estiveres num ambiente por si só, tem muita ansiedade, ok? Automaticamente isto pode ter imensa influência genética também. Tens a tua mãe, o teu tio, que imagina que também teve ansiedade. Também tens aqui uma maior propensão, ok? Certo. Agora fala-se mais sobre isso, porque antigamente se calhar ninguém dizia que tinha, não é? E é interessante que eu ainda não trouxe cá nenhum homem, mas temos cá um que tem e que admite que tem. Mas... Admitir já é bom, Beatriz, portanto já é o primeiro passo. É verdade. Mas já tenho um rapaz para vir aqui, agendado, mas é o único até agora. Já tem 2 meses de... Os homens são mais resistentes aqui. Não gostam de admitir. Eu acho que tenho um lá em casa, assim, mas pronto, é o que é. Acho que já falámos um bocadinho disto, de como lidar com a autocrítica e o preconceito. Acho que sim. Não? Ainda não. Podemos sim falar, claro. Pronto, é isso, que muitas vezes pode alimentar também a ansiedade. Sem dúvida, a autocrítica é uma das maiores inimigas para a ansiedade, para a autoestima, não é? E se nós tendo aqui um discurso muito autocrítico de que eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, eu não sou boa o suficiente, a tua emoção vai ser muito negativa para contigo, não é? O teu comportamento vai ser desistir, vai ser o evitamento. Agora, e aquilo que eu sugiro sempre para também
que ajuda não só o exercício físico, não é? Através das caminhadas, os momentos de autocuidado, como eu falei, ligar para alguém, pintar, ler, são ótimos também para a ansiedade. É também importante nós também praticarmos este discurso de autocompaixão, seres muito mais gentil contigo mesma. Por exemplo, em vez de dizeres eu não vou conseguir, vamos ter aqui uma palavrinha, eu ainda não consegui, mas vou conseguir. O ainda faz toda a diferença. Claro. Em vez de pensar eu não vou, e se isto correr mal, vamos trocar aqui para o aqui e o agora, é como é que eu posso fazer para que isto corra melhor. Trocar para o presente. Acrescentar okay? algumas palavras. Sim, isso é muito bom. Sim. Outra técnica que eu também gosto bastante, imagina, quando nós também estamos aqui na ansiedade, temos muitos pensamentos, correto? É a técnica da desfusão cognitiva. Ou seja, tu estás a ter aqui um pensamento de que eu não sou capaz de fazer a entrevista hoje. Vamos trocar para o eu estou a ter um pensamento intrusivo de que não sou capaz de ter a entrevista hoje ou de fazer a entrevista hoje. É muito diferente, porque na realidade esta técnica, aquilo que ela vai fazer é separar este teu lado sentimental de ti mesma, ok? Portanto, estás aqui, neste caso, a dizer que é o pensamento que te está a dizer que é isso, mas tu não és isso. Faz sentido? Faz muito sentido. E pronto, estas são pequenas estratégias. Claro que isto deve ser sempre acompanhado por um profissional, ok? Não de fazer, mas são pequenas estratégias que podem ajudar, sem dúvida, a estes pensamentos. Lembrar sempre que os pensamentos automáticos negativos não são factos e por essa mesma razão a maior parte das vezes não são verdadeiros, não é? E esta estratégia destes pensamentos mais negativos, perguntar sempre qual é a evidência que nós temos. Sim, até porque estão sempre lá. Sim, mas tu disseste assim, ok, quais são as evidências que eu tenho que comprovem que este pensamento é verdadeiro? E vais enumerar. E depois pensa, quais são as evidências contra? Qual é o pensamento alternativo? Sim, o quão útil é que este pensamento está a ser? Nós não gostamos de coisas que não sejam úteis, não é? Claro. Portanto, vamos pensar assim, então quão útil é que este pensamento está a ser? E vamos verificar que ele não está a ser assim tão positivo, não é? Pronto, entre outros. E achas que estamos a viver pior em termos de ansiedade do que há 10 anos atrás? Olha, é uma questão difícil. Acho que agora nós estamos aqui ainda bem, mas é um caminho também a percorrer sobre a saúde mental. Acho que nós agora estamos a falar muito, muito mais sobre isto e ainda bem, mas devemos continuar, ok? Que a saúde mental não seja aqui um tabu, mas sim, nós hoje em dia temos uma vida sempre muito preenchida, sempre tudo em modo, tenho que fazer isto, isto, isto e isto, multitarefas. E onde é que está o tempo em que tu te sentas no teu sofá a fazer nada? É raro, ou quase nunca. Recordas-te no tempo dos teus avós, por exemplo? Eu recordo-me da minha avó, nas férias de Natal ou nas férias de verão, ir para lá, e a minha avó no final do almoço era sagradinho a ver a Globo, portanto... é verdade, é verdade. E hoje em dia, onde é que nós temos isso? Ou sentávamos na rua todos só, simplesmente sem fazer nada. Não é? A contemplar o belo. É um ótimo exercício para diminuir a ansiedade. Agora andamos sempre a correr. Parece que 8 horas antigamente não eram as mesmas 8 horas de agora. Não, porque estás sempre em modo piloto automático, tarefeiro. Não é? E as redes e o telefone e isso assim. Sim, que te leva a estas comparações mesmo. Excessivas. Muitas das vezes acompanha-nos sempre, todos os dias, e eu falo também porque também trabalho muito com o telefone. Hoje em dia nós podemos fazer tudo com o telefone e falo também por experiência própria. Pronto, todos os dias acabo por estar 3 a 4 horas, 3, olhar para o telefone. Pois, seria aqui importante nós também termos aqui... limitares aqui um bocadinho a exposição aqui ao telemóvel e trocar por coisas que tu gostes ou aprender algo novo também, aprender uma nova língua. Agora está muito em voga e bem aqueles livros de pintar, fazer crochê. Ainda ontem tive um feedback que tenho uma paciente com ansiedade e que estava numa fase e está em que a ansiedade está a ser demasiado inimiga dela. E nós estávamos a falar e numa das sugestões ela disse assim, doutora Eva, eu vou
ser agora aluna e vou aprender a fazer crochê. E aprendeu, e estava a ter aqui esse momento, e ela diz, é muito, muito bom, porque eu naquele momento eu estou concentrada e os pensamentos fogem. É isso mesmo, ou seja, aprender algo novo, ter aqui hobbies que realmente façam sentido, para também ajudarem a ter uma vida... Eu, por acaso, estou-me sempre a colocar em coisas novas, isso é verdade. E gosto muito de pintar. Sim, mas que não seja... E para mim imagina, é uma terapia, pintar. mas que seja uma coisa de cada vez, porque também se for tudo ao mesmo tempo também não vai ajudar. Esse é o meu grande problema. Nunca, quando tenho uma coisa nova, nunca deixo uma de parte. Isto é um saco, não é? E eu estou sempre a colocar coisas dentro do saco. Sempre. Pois. E nunca descarto nenhuma. Pois, isso depois também não é favorável. Falando agora só aqui, para terminarmos, um bocadinho nessa, que eu desconheço totalmente, essa parte do curso emocional. A inteligência emocional. Inteligência emocional. Sim. Olha, é algo que pode dar para um outro podcast. Pode ser. Pode não? ser. Tem aqui a autoestima quem passa também. Por Alcobaça não passa sem cá voltar. Pronto. Não é? Falarmos também sobre a autoestima, sobre o luto também. Que seria também aqui importante, também é um tema tabu, mas sim. Se tiveres todo o gosto, eu também tenho todo o gosto. Tenho, sim senhora, então aqui sou sempre muito bem recebida, portanto tenho que sim. Beatriz, só queria deixar aqui algumas estratégias, aquelas que já referi também para as pessoas colocarem em prática, mas lembrar sempre de hábitos que podem ajudar aqui a diminuir a ansiedade. Portanto, exercício físico, ter uma boa rotina de sono, a mesma hora para deitar, a mesma hora para acordar, não é? E esta rotina de sono é também chegar a uma hora da noite, não é? As luzes serem o mais amareladas possíveis, o menos intensas, à noite ler, não estar aqui com estímulos como o telemóvel. E vou convidar toda a gente também a fazer aqui uma caminhada pelo sítio onde mora, sem estímulos à volta. E vão reparar em casas que nunca tinham reparado, que passam por lá todos os dias, mas não tinham visto que se calhar aquela porta era azul. Vão reparar no senhor que está sempre a passear o seu cãozinho, a senhora que está sempre à janela. E isso é um exercício muito interessante e que também pode aqui ajudar, eu diria, a que estejamos mais no aqui e no agora, no momento. Sim, porque andamos muito desligados. Sim, sim. Então, obrigada, Eva. Obrigada, Beatriz, foi um gosto. E para quem nos ouviu até aqui e tem acompanhado os episódios, se de qualquer forma se identificam, saibam que não estão sozinhos, não é? Nem sozinhas. E se puderes, compartilha este episódio com alguém que também precisa de ouvir isto. Muito obrigada a todos e acompanhem às quintas-feiras pelas 22 horas e no CFM 95.5 e se quiserem ver no YouTube, acompanharem também na CFM. Muito obrigada e até breve.